o Léo abaixou ali perto de mim e falou assim, pastora Sandra, o pastor Jonas está vindo outra vez de Santa Catarina para participar de Peça. Eu fiquei pensando o que leva um coração de um homem, de uma família, sair tão distante, estava aqui conosco para a imersão e volta agora para poder celebrar Peça. O que move-se dentro de um coração desse, senão a vontade de aprender, de estar junto, porque os dias são maus. Quando nós olhamos, a Núris vem dos Estados Unidos, se estabelece aqui, Núris está em luto, porque perdeu a mãe essa semana, e vai aos Estados Unidos depois de Peça para enterrar a sua mãe. Neusimar deixa os Estados Unidos e vem para o Brasil para estar conosco celebrando Peça. E vários irmãos de várias partes vêm para celebrar Peça. Então, isso dado a Lourdinha no nosso coração um determinado temor, porque nós podemos, não é medo, é temor, porque nós podemos ver tão próximo a nós os irmãos buscando o eterno incondicionalmente as distâncias e vindo para celebrar. Isso faz-nos temer, mas isso contribui para que nós possamos entender mais um pouquinho ainda sobre aquilo que o Eterno está falando conosco nesses dias. Sábado, quando eu saí daqui à noite, e todas aquelas notícias ruins, que Israel estava sendo atacado pelo Irã, então eu tive que ir saindo daqui orando por mim. Não era por ninguém, não era por Israel, era por mim. Porque o coração da gente fica pesado, ruim, com todas estas coisas, isso ficará muito pior. Isso se estenderá de uma forma muito grande, muito grande. E nós precisamos ter do Eterno toda firmeza e convicção para como é que nós devemos agir em todas as situações tão difíceis. Rosana sai do estado de São Paulo e vem embora para Vitória. Prestem atenção nesses movimentos do povo. Prestem atenção, porque Adonai está distribuindo nos corações a nossa unidade em volta da palavra e para que nós possamos meditar nela. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã, por esse sábado de Shabat, quando nós podemos estar diante de Ti, juntos, como congregação, com os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, que não puderam estar aqui, de modo que o Teu povo se reúne em Shabat, o dia do Eterno, para que nós estarmos juntos, para que nós pudermos nos debruçar diante de Ti e dizer, Pai, abrevie os dias. Faça com que Yeshua volte, mas que os nossos corações, muito mais que isso, estejam preparados para recebê-lo. Prepara o nosso coração, prepara o nosso ser, prepara a nossa vida, ajuda-nos na purificação da nossa vida, para que nós mantenhamos um relacionamento contigo reto, para que o Teu nome seja glorificado e nós estejamos seguros. E nós estejamos seguros. É o que nós Te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Leomar encerrou. É intenso esse sentimento em todo o universo. Porque a terra cambaleia como ébrio, por causa dos pecados do homem. Amém. Nós nos depreciamos muito. Nós deixamos de ser verdadeiros e passamos a ser maus. Não precisa de ninguém para vos derrubar. Vocês mesmos se atropelam em vocês mesmos.
sem que ninguém vos derrube. Amém, Pai. Corram com muita força para encontrar o refúgio, para que não sejam derrubados. E somam como aqueles que têm buscado o eterno. Doa-se inteiramente. Amém, Pai. Amém. É para que as forças não se acabem e o homem não se desfaça diante de Adonai, sem que haja esperança. Leomar encerrou a paraxá semana passada, dizendo que no Levítico capítulo 14, a lepra, nós estamos no Levítico capítulo 14, metesoura, lepra, que a lepra é uma contaminação adquirida. Adquirida porque nós, esses caracteres que nós não possuímos quando nascemos, que foram adaptados à nossa vida pelo ambiente onde nós nos fez surgir. Nós não tínhamos esses caracteres, essa contaminação. Ela foi adquirida pelo meio onde nós estávamos vivendo. Então, a doença, ela é totalmente espiritual, a lepra. Se não fosse espiritual, o Eterno não nos ordenaria nos apresentar ao sacerdote. Ela é totalmente espiritual. A lepra ela é uma doença, ela é totalmente espiritual. Todo o texto do Levítico 14 e do Levítico 15, você vai ver a lepra na casa. Quando chegares à terra que Adonai vos dá, se encontrar lepra na casa, busque o sacerdote, não manda buscar ninguém da vigilância sanitária, não, manda buscar o sacerdote. Então, é tudo espiritual. Ele disse, essa contaminação foi adquirida. E ele ainda fala assim, Leomar, semana passada, adquirida por causa da idolatria. Idolatria a si mesmo, idolatria aquilo que nós fazemos e achamos que está certo. Foi o que o Leomar disse semana passada. Mas esta casa deve estar bem atenta à palavra de Adonai e às ações de Adonai com ela. Rehoboth é uma casa levítica, uma casa de refúgio. Ela é uma casa levítica e uma casa de refúgio. Ayalon é uma casa levítica e uma casa de refúgio, com ações diferentes, mas são todas duas casas de refúgio. Quando semana passada nós encerramos, semana passada retrasada, quando encerramos o ensino, nós encerramos com Bet-Semes, que era uma cidade levítica, e que não quis que a Torá permanecesse ali no meio deles, porque Adonai foi e exterminou vários deles, vários levitas e sacerdotes matando-os. Eles então entregaram a Torá e pediram que os de Kiriat Jearim viessem buscá-la. Lembram disso? Lembram disso? Eles se desfizeram da Torá, não quiseram a Torá próxima a eles. Aí se encontra o grande problema da contaminação. E ele tem base na Torá, quando ele disse que a lepra, metzora, é uma doença, é uma contaminação adquirida. E Adonai vem e traz isso, Adonai mesmo, ele traz a doença para chamar a nossa atenção e nos salvar, e nós não prestamos atenção nisso. Então, se nós temos duas casas de refúgio, para aprender, porque a casa de refúgio você vai aprender que lá tem levita que ensina a Torá. Ensina com ações diárias
e ensina como nós estamos ensinando aqui em Shabat. Ensina com boas ações de dar e ajudar o seu semelhante. Nós precisamos estar atentos, porque nós ouvimos o que Adonai falou para nós. Então, nós temos que saber que as cidades de refúgio, constituídas pela Torá, no Êxodo capítulo 21, versículo 13, ali Adonai constitui 6 cidades levíticas, 3 de um lado e 3 de outro, 3 do lado do Jordão e 3 do outro lado, só 3 cidades. Mas, vai lá comigo em Números, capítulo 35, por quê? Porque nós vamos retomar a palavra de onde nós paramos semana passada, sem ser a passada a outra, porque nós vamos começar com a fuga de Elias. Você vai ver que a nossa Haftará de hoje, Metzora, é a fuga de um exército, não é de uma pessoa, é de um exército inteiro. Então a fuga vai se dar, você vai ter que prestar atenção ao modo de fuga que você vai estabelecer para você obter vida. É o modo de fuga que é a relevância. Números, capítulo 35, vamos estabelecer aqui a Torá, mais 42 cidades como cidade de refúgio. Números 35. Olha aí para você ver. Versículo... vamos começar do 1, até o versículo 8. Disse o Eterno a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades, para que nelas habitem, e pastagens ao redor das cidades. As cidades serão para habitação, porém as suas pastagens serão para os seus rebanhos, seu gado e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade 1000 côvados ao redor. Fora da cidade medireis 2000 côvados ao oriente, 2000 côvados ao sul, 2000 côvados ao ocidente, 2000 côvados ao norte, ficando a cidade no centro. Essas serão as pastagens dessas cidades. 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidades de refúgio. Serão cidades de refúgio, para que o homicida ali se acolha, e além desta, lhes dareis 42 cidades. Aqui ele vai estender o território. Em todo o território de Israel, 48 cidades de refúgio, cidades levitas. Olha aqui, para que o homicida ali se acolha. E além dessas, lhes dareis 42 cidades. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que dareis aos levitas da herança dos filhos de Israel serão dadas em proporção à herança de cada tribo. Tomareis muitas cidades da que tem muitas, e poucas cidades da que tem poucas. Aqui é estabelecido no Levítico, mais 42 cidades, mas a base se encontra no Êxodo, capítulo 21, versículo 13. As cidades de refúgio. Deixa eu te contar só baixinho, para você se refugiar no tempo de tanta insegurança. Preste atenção que aqui na cidade tem 2 casas de refúgio. Para você prestar atenção. Vamos ver, então, o que acontece aqui com Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. 1 Reis, Elias vai fugir. Nós estamos empreendendo uma fuga junto com Elias. Vamos ver aonde Elias errou para nós não errarmos também. Para isso, 1 Reis, capítulo 19. Olha aqui. Olha o versículo 3, de 1 a 3. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então, Elias era um assassino. É? Sim, por ordem de Adonai.
Se você ler Êxodo capítulo 21, versículo 13, você vai entender isso, por ordem de Adonai. Ele diz que a contaminação vem pela idolatria. Ele falou. Pela idolatria, a contaminação vem. Então, Elias teria que fugir. Ele assassinou 450 profetas de Baal e mais não sei quantos de Aserá. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se até amanhã estas horas, em 24 horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Então Elias estava jurado de morte, pelo vingador de sangue. Mesmo que esse vingador seja Jezabel, vingador de sangue, ele teria que se refugiar. Elias, então, teve medo. Olha aí o versículo 3. Elias teve medo. Elias teve medo. Aí você vai ver que esse medo aqui, ó, vai produzir, está nos avisando para nós não termos medo. Medo. Olha aqui. E correu para salvar a sua vida. Quando ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, e ele mesmo, porém, foi ao deserto. Ele teria que permanecer em Berseba, mais tarde Berseba se tornará uma cidade refúgio. Por que ela vai se tornar uma cidade refúgio bem mais tarde? Por quê? Por que ela vai se tornar uma cidade de refúgio bem mais tarde? Ela era um local que os patriarcas a marcavam e ali iam. Jacó, antes de descer ao Egito, ele sobe a Berseba. Elias, cheio de medo, tomado pelas suas emoções, ele deixa o seu moço em Berseba e vai para o deserto. Deserto é lugar de quê? Fome, víboras voadoras. A vida no deserto é muito difícil. Elias Adonai não estava vendo isso? Estava vendo. Adonai estava vendo o que o seu profeta havia praticado em nome dele. Mas praticou vários assassinatos, né? Então Elias aqui perde um pouco o controle das coisas. Ele perde um pouco o controle das coisas. Por quê? Porque ele teve medo e ele vai para o deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Elias queria morrer. Me mata, Adonai, mas não me deixe sentir esse sentimento que eu estou sentindo, essa provocação de Jezabel. Sabe lá, se você vai correr de Jezabel, de quem que você vai correr? Nos nossos dias. E você terá que se manter íntegro diante de Adonai e buscar refúgio nele. Israel habitará em segurança. Tem alguma segurança lá agora? Tem, Leozinho? Tem? Você acabou de cantar, Israel habitará em segurança. Ele diz: já basta, Eterno, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava muito mal, igual eu e você ficamos. Você pode entender porque que Tiago diz sobre Elias, que ele era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas que as nossas, apesar de galgar, não se torne-se um fraco e um miserável, por olhar que um alto profeta de Adonai, de uma envergadura feita de Elias, errou, enfraqueceu-se no momento, e você vai dizer: no mesmo socorro Adonai virá sobre mim. Não confie em nada disso. Eu estou mostrando a você que mesmo um grande profeta tem medo. E o medo não produz nada a não ser tormento, diz a palavra de Adonai. E Tiago diz: Elias foi homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, fraquezas, emoções. Olha aqui, Adonai vai tomar a direção, como tomou da de Elias aqui. Olha aqui. E deitando-se, ele dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come.
Ele foi para o lugar errado, ele foi para o deserto. Porque ele não permaneceu lembrando todo o histórico de Berseba, onde os pais ali estiveram. Ele teria que permanecer seguro em Berseba. Ele não permaneceu. Ele olhou e viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, porque o homem foi para o deserto, ele tinha que ter água e ter pão. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Eterno voltou a segunda vez, está vendo aqui? Ó, o mensageiro de Adonai vem e toca-lhe e lhe diz: levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Para onde que ele tem que ir? Olha para aqui, para a Bíblia. Para onde que ele vai? Ele vai permanecer no deserto, ele vai para o Horebe. Olha aqui, levantou-se, comeu e bebeu, o homem obediente, não igual a nós, comeu e bebeu o pão que foi cozido nas brasas, e a água que o mensageiro trouxe, não perguntou se ela era mineral ou não, se ela estava limpa ou suja, ele bebeu. Ele sabia a procedência da água e a necessidade dele. Quando nós obedecemos imediatamente, sem questionamentos, olha, sem os questionamentos nossos tão cruéis para Adonai. Quando nós obedecemos imediatamente, nós começamos a entender. Elias levanta, come, bebe, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Elohim. Ele caminhou até o Horebe porque ali foram dadas o quê? As tábuas, a Torá. Ele entrou numa caverna. Adonai teve que continuar conversando com ele. Você tem que caminhar em direção onde tem Torá. Então, se mantenha seguro e confiante em Adonai, mas cumprindo Torá com todas as suas exigências. Mesmo que você diga, eu não consigo, ele vai te ajudar a conseguir. Fique firme. Aí Elias aqui, Adonai vai travar um assunto com ele, vai encerrar o ministério de Elias. Não com raiva de Elias, porque o seu profeta já estava cansado. Homem igual a ele, que foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Não foi assim? Dias. 100 e? Fala, meu filho, no microfone. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui também. Nós estamos em fuga, gente. Quando essa manhã o Eterno, já antecipadamente a sua palavra, ele nos leva ao Salmo 107, quando ele diz a questão de andaram cambaleando, né? Isso. Ali no Salmo 107, no verso 26, ele fala assim: subiram aos céus e desceram aos abismos, a sua alma se derreteu em angústias, andaram e cambalearam como ébrios, esvaiu-se-lhe toda a sua sabedoria. Ao verso 28 ele fala: então clamaram ao Eterno na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Está vendo? E ele os livrou das suas angústias. O que o Eterno fala para nós? Eu não conversei com o Leomar, não. Que a terra cambaleia como ébrio. A terra, o planeta. O planeta, você e eu. Foi a voz que nós ouvimos nessa manhã do Eterno. Então aqui nós podemos encerrar com Elias e voltar em Êxodo capítulo 21. O versículo 12. Você tem que se apropriar da palavra de Adonai para você se manter seguro. É isso que ele está nos avisando. Não é numa confiança física que nós vamos estudar tudo isso ainda. Eu preciso chegar lá. Êxodo 21, versículo 12. Olha o que diz a Torá para nós. Quem ferir a um homem de modo que este morra, estamos nos referindo à cidade de refúgio, onde Elias foi e não permaneceu em Berseba. Ele vai para o deserto.
certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Elohim permitiu que isso acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que te designarei. Olha só, eu vou ler em outra tradução, Êxodo 21, 13. Quem não o havia perseguido, tendo Elohim o acidentado por sua mão. Quem Elohim acidentou com a sua mão? Todos os profetas de Baal através de Elias. E eu te ponho, olha a promessa. É muito mais forte do que essa tradução aqui. Eu te ponho um lugar onde ele se refugiará. Se você cumprir a palavra de Adonai e a obediência a ele, ele te colocará num lugar onde você se refugiará. A Torá aqui está sugerindo o homicídio por acidente, um crime não premeditado. O verbo perseguir implica a intenção de matar e os meios próprios para atingir o seu resultado. Aqui o lugar de asilo certamente vai designar o santuário, aquele onde se encontra a arca. Refugia-se no templo onde será protegido pelo direito de asilo. Adonias fez isso e foi protegido por Salomão, 1 Reis, capítulo 1. Depois você encontra Joabe, que vai tentar o asilo, mas será morto. Joabe será morto na tenda de Adonai, porque o rei não lhe concedeu direito de asilo. Porque o rei não concede a Joabe direito de asilo. Uma instituição tardia é a instituição das cidades de refúgio, onde está incluída a cidade de Ayalon, a cidade de Rehovot. Para você ter conhecimento onde você se encontra e como eu devo me comportar nesses dias tão difíceis, a instituição voltará a ser abordada com a finalidade de acolher nelas a vida para salvação. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 19. A vida para salvação. A finalidade é acolher para salvação. Porque você vai aprender com ações e você vai aprender com o ensino da palavra. Deuteronômio capítulo 19, você vai ver aqui, ó. Capítulo 19. Quando o Eterno teu Elohim desarraigar as nações, cuja terra te dá, e as despojares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades reservarás na terra que o Eterno teu Elohim te dá para possuires. Construirá caminhos para elas, estradas largas, né, Léo? Para que você não seja impedido de chegar à cidade de refúgio. Cidades, caminhos largos, e dividirás em 3 partes o território que o Eterno teu Elohim te dá em herança, para que nela se acolha todo homicida. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas, terá a vida salva. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Adonai, diz Paulo escrevendo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Adonai, para que sejam salvas. Aquele que, sem o querer ferir o seu próximo, sem ódio premeditado. Assim, aquele que com o seu próximo entrar no bosque para cortar lenha, e o momento de brandir o machado para bater a árvore, o ferro se separar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal fugirá para uma dessas cidades e viverá. Pois ele não odiava o seu semelhante. Foi um acidente. Mas aqui Adonai diz, ó, quem não o havia perseguido, tendo ele, Elohim, o acidentado por sua mão. Eu te ponho um lugar onde ali você se refugiará. Quando Elias refugiou-se em Berseba, seu erro foi não permanecer nela. Por quê? Ele tornou-se prisioneiro das suas emoções. Quanto mais medo você tiver,
mais distante você vai estar de Adonai. Mais distante. Não arranje desculpa para o medo. Mais distante. Tornou-se preso das suas emoções. Ele desejou morrer, não foi? Berseba foi o poço do juramento, ou o poço do Sete. O nome foi dado ao lugar por causa do poço que ali foi cavado. Por quem? Pelo pai Abraão, devido ao acordo firmado entre Abraão e Abimeleque. Então, por quê? Porque ele ali escavou um poço para dar de beber a quem? Ao povo e aos animais, que não ficam sem água. Símbolo da palavra de Adonai. Você não vive sem palavra. Você não vive sem palavra. Cuidado com as suas emoções. Cuidado. Aqui, nós temos nesse poço de Berseba a confirmação da aliança de Adonai com Isaac. Abraão vai dar ali os direitos de Isaac, a herança. Por isso que Elias erra. Aí você vai procurar outro lugar para se refugiar. Por isso que a pastora Sandra está falando, que está me chamando a atenção, as pessoas saírem distantes para celebrar Pêssar. Ali está o casal do Rio de Janeiro, ali, ó, do estado do Rio. Os dois ali. Gente daqui não aparece. Não aparece. Ele cava o primeiro pavimento, Abraão, daquele poço, para dar de beber ao povo. Segundo, ele cava o pavimento como base inferior de uma casa, abaixo do nível do arruamento. Ele cava para baixo, para dar proteção, abaixo do nível. O ato de Abraão ali, no capítulo 21 do livro do Gênesis, estamos ainda falando da questão de Elias. O que as emoções fazem? Ele planta uma tamargueira em Beersheba. Ele clama ali o nome de Adonai, El Olam, o El da perenidade. Para nós, Abraão cava a estrutura de uma casa. Planta uma tenda onde seriam acolhidos os vulneráveis. Onde seriam acolhidos os vulneráveis? Alguém suscetível de ser ferido, ofendido ou tocado. Abraão é generoso. Ele gasta seu próprio ser em prol do outro. É aquela casa lá. É essa casa aqui. Você precisa entender isso pelo amor de Deus. Precisa entender. Ele dilapida-se e dá hospitalidade em grande quantidade, pois seu objetivo é também conduzir outros ao conhecimento do amor a Adonai. Com todo este arcabouço de atos estabelecidos pelo patriarca, não foram suficientes para aquietar o profeta Elias. Não foram suficientes. Adonai, e este aguarda novas ordens de Adonai devido suas emoções estarem fora do seu controle. Elias deixa Berseba e vai para o deserto. Portanto, eu creio que nós podemos e devemos empreender fuga. Porém, o modo de fuga nos dá um sinal se ela foi completamente legítima ou ela traz um rastro de coisas erradas junto dela. De pecados, de fraquezas. Ou nós vamos empreender uma fuga verdadeira, ela vai nos dar, o modo de fuga são os sinais. Se esta fuga estiver fundamentada na Torá, na estrutura sólida de uma construção lá no Horebe, que você diz para ele, faremos e obedeceremos? Um dia, essa congregação toda já disse, Êxodo capítulo 23. É um eco jurídico. É um eco jurídico que você e eu estabelecemos, fundamentado na Torá, na estrutura sólida de uma construção que nos dará abrigo permanente. Ok. O Deuteronômio vai nos afirmar, como nós lemos, que ele se refugiará
numa destas cidades e viverá. Você tem levita na sua cabeça sem parar, falando Torá. Falando Torá. Ele morre falando Torá. Quando ele é fiel a Adonai, ele vai morrer ensinando Torá. Para que o resgatador do sangue não persiga o homicida e não atinge quando seu coração se encolerizar. Pois a estrada é longa, ele golpeará o ser sem que ele fosse passível de morte, já que não odiava, nem ontem, nem anteontem, diz a Torá, em Deuteronômio 19, 6, que eu fiz questão de escrever aqui. Deuteronômio 19, 7 diz assim: por isso eu mesmo te ordeno para dizer, separarás para ti 3 cidades de um lado e 3 do outro. Além disso, ele dá mais 42. Então, vocês vejam o glamour da cidade de Vitória. É porque ela é mais bonita que as outras? É? Ela é mais justa que as outras? Não. Aprove Adonai estabelecer aqui 2 casas de refúgio. 2 casas. Então, é uma cidade glamourosa, na nossa maneira grosseira de falar. O que diferencia um local de refúgio de outros lugares comuns? O que vai diferenciar um lugar de refúgio de outros lugares comuns? São os muros? São as paredes? Os guardas bem armados e etc.? Lógico que não. Lógico que não. Porém, o muro por si só fala fisicamente e interiormente. Por ele, olha só, lógico que não. Um muro não é refúgio seguro. Não é. Tem outras coisas complexas aí. Não é. Mas o muro por si só fala fisicamente e interiormente no coração do homem. A Bíblia nos ensina que o muro, com frequência, é símbolo de refúgio e força. Aonde Israel se refugia? Aonde Jerusalém se refugia? No Cotel. Muro no hebraico é romã, mais comum, mas não ocorre no aramaico bíblico. Significa muro de pedras sem argamassa. Romã. Ramã. É um muro externo ou divisório. É o Cotel. É o Cotel. Um muro externo ou divisória, uma divisória aqui é Cotel. O nome em hebraico é Cotel. Parede de uma casa, aqui é Cotel. Cotel. Vamos lá em Josué capítulo 6. 6 é Jericó, que nós vamos ver ali. Cidade construída na planície onde o vale do Jordão alarga-se. Ficava situada na rota, Josué capítulo 3. Ficava situada na rota que Israel vinha seguindo depois da travessia do Jordão. Israel atravessa o Jordão no 10º dia de Nisã. Próximo a quê? Vocês estão cansados de ouvir isso aqui. Peça. Olha lá, vamos lá. A ordem de Adonai é para derrubar o muro da cidade. E atacar a cidade. E tomar a cidade. Não atacar, tomar a cidade. Josué 3, versículo 15 a 16. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molhavam na beira das águas. Ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Agora veja comigo no capítulo 4, versículo 19. O povo subiu do Jordão no dia 10 do 1º mês e se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. 10 de Nisã aqui, ó.
A ordem de Adonai para Israel foi: ocupa a cidade, mesmo que esta esteja totalmente cerrada, fechada com um grande muro, com um grande cotel. Olha o capítulo 6, versículo de 1 a 5. Vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava na cidade. Então disse o Eterno a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. A proteção de Jericó era simplesmente o quê? Humana. Vocês acordem. Vocês não durmam hoje, não. Não durma, não estou brincando. Fica em pé e atrás. Quem começar a dormir e falar: pai, me acorda, porque isso não vem de Adonai. Essa sonolência terrível não vem de Adonai. Então, olha só. A proteção de Jericó era simplesmente humana, infundada, sem alicerce, sem fundamento, falso, sem sentido, a proteção de Jericó. A voz profética não se cansa de nos avisar do desejo ardente que alguns nutrem pela vinda do dia do Mashiach. Os judeus o clamam para que o Mashiach venha. Outros são, de manhã e à tarde, os judeus clamam para que o Mashiach venha. Por quê? Porque há um clamor. Outros são tomados de tormentos de espírito, causado sobretudo por um sentimento de expectativa e incerteza. Tem uns que ainda falam assim: a igreja vai ser retirada, nós todos vamos subir, nós tudo sobe, e fica o povão aqui que pecou contra Adonai. É isso que vai acontecer? Nós tudo sobe? É isso que vai acontecer? Sentimento de expectativa e incerteza surge então aflição, angústia, e há uma grande inquietação interior, porque quer saber esse dia. Você não vai saber. Você tem que estar preparado para esse dia. O profeta Amós nos ensina que aquele ou aquela que espera o dia do Messias, respaldando-se em uma estrutura física de igreja evangélica, ou mesmo do judaísmo, ou mesmo do cristianismo, vai quebrar a cara. Ou espaldados em uma casa ou uma cidade bem murada para fugir do perigo, engana-se. Vamos lá. Vamos ver o que Amós fala. Vai lá. Depois do livro de Daniel. Amós, capítulo 5. Vamos ver se é isso aí. Nós vamos subir e o resto que fique. Eu vou ouvir um grande som e sobe toda. Amós, capítulo 5, 18 a 20. Olha o que diz o profeta. Essa é a voz profética. Para você não confiar em estrutura física. Olha aqui. Ai daqueles, versículo 18, 19 e 20. Ai daqueles que desejam o dia do Adom. Para que quereis vós este dia do Adom? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e ele fosse mordido de uma cobra. A parede não é proteção. Segura não, ela é física. Fosse mordido por uma cobra. Não será
o dia do eterno, do Senhor, do Adão, trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Sem nenhuma claridade. Passa aqui só as páginas da sua Bíblia, você vai ver Joel. Não é antes, né? Joel é 2. Só volta aí 2, um pouquinho, 2 páginas. Joel 2. de 1 a 3. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no seu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Adão vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, é uma só palavra. Dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O profeta Isaías também diz, é dia de alvoroço, de vexame e de confusão. Como é que nós vamos subir e o resto vai ficar? Quem ensina a Torá? Não tem onde o povo se refugiar, pois foi tudo tirado naquele momento, largando tudo para trás. Não haverá proteção, pois os muros serão cercados, atacados, derrubados pela artilharia do inimigo. Ouviremos o eco, os gritos daqueles que colocaram sua esperança em propostas humanas. Não há refúgio nas religiões, não há refúgio nas ideologias humanas, representações mentais que o espírito do homem forma de qualquer coisa. A ideologia é simplesmente uma percepção alegórica, elementar, aproximada. Assim surgem os falsos profecias. Capricho, fantasia, é viver segundo suas ideias de um sistema filosófico ou uma doutrina. Isso é estar em queda livre. Queda livre. O profeta Ezequiel nos ensina que o Eterno derrubará a parede que foi rebocada com argamassa fraca. Vamos lá. Os profetas falam na mesma voz. Eles não deixam barato, não. Capítulo 13 de Ezequiel. Portanto, na falsa profecia não há segurança. Portanto, na falsa profecia não há segurança. 13, de 1 a 5. Veio a minha palavra do Eterno, diz o profeta Ezequiel. De 1 a 15, na realidade. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que agora estão profetizando. Diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim, ai dos profetas, loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas de Israel são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Eterno. O muro é espiritual, gravado nos céus. Quando você ensina a população a palavra de Adonai, você cria um muro de proteção. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, versículo 6. Os que dizem, o Senhor diz, quando o Eterno não os enviou, contudo esperam o cumprimento da palavra. Não tivesse visão falsa e não falasse adivinhação mentirosa quando dissesse, o Eterno diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, como falais falsidade e tendes visão mentirosa, por isso eu sou contra vós, diz o Eterno. Olha o versículo 10, olha a parte B. Paz, não havendo paz, quando se edifica a parede, rebocando-a de argamassa fraca. Portanto, diz aos que rebocam de argamassa fraca, que ela cairá. Haverá uma chuva torrencial, e grandes pedras de saraiva cairão,
e um vento tempestuoso ofenderá. Caindo a parede, não vos perguntarão, onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Eterno Elohim, um vento tempestuoso fenderá no meu furor, e uma chuva torrencial haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Derrubarei a parede que rebocaste, a argamassa fraca, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando ela cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Eterno. Sabereis que eu sou o Eterno. Vamos ver essa questão da parede com o rei Belsazar. Fala. Você tem que construir numa casa colocando sobre a rocha. A rocha é o quê? Torá. Por isso que Elias tinha que comer pão e água e andar 40 dias até o Horebe. Até o Horebe. É Torá. O rei Belsazar recebeu uma sentença de morte de forma misteriosa. Capítulo 5 de Daniel. Vamos ver essa parede aqui. Uma mão escrevendo na parede, a escrita tinha causa desconhecida para o rei. O rei não sabia o que aquela mão estava escrevendo, só aparecia a mão escrevendo na parede. Ele ordenou que trouxessem Daniel para ler a escrita e a sua interpretação. Daniel, capítulo 5. Vamos ver ali uma exposição de um rei, publicamente, tomando o mesmo instrumento de confiança dele em coisas falsas, desrespeitosas. Adonai vai corrigi-lo e matá-lo. Ele ordenou que trouxessem Daniel para ler a escritura e a sua interpretação. Versículo 24 a 28 de Daniel 5. Olha aqui, ó. 24 a 28. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escrevia que escreveu essa escritura. Essa é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Elohim o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite morreu Belsazar. Por que o Eterno escreveu na parede e não ordenou um profeta para anunciar a Belsazar que ele ia morrer? Por quê? Por quê que ele não foi anunciar, escrevendo na parede, que ele iria suspender a vida do rei, suspender do chão a vida do rei, pela sua desobediência? Adonai, escreve na parede a humilhação do rei publicamente. Ele humilha Belsazar publicamente. Não espere Adonai te humilhar publicamente e totalmente. Todos viram o Eterno encostá-lo na parede e levantá-lo. Encostar, você vai lutar comigo até quando? É isso aí. Só que para ele não teve chance mais. Você pega um homem pelo colarinho, soca ele ali na parede e levanta. É isso que ele fez. Publicamente. Todos viram o Eterno encostá-lo à parede e forçar a ceder em face da força dos argumentos e da evidência dos fatos. O que Belsazar fez? Volta aqui no versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Olha o que Daniel vai falar para ele. Olha a evidência dos fatos. Então respondeu Daniel, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Elohim deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Olha o versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória.
Ele foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com jumentos selvagens. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Elohim, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Mas tu, seu filho Belsazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso. Essa é a argumentação. A argumentação bem evidente. Bem evidente. Em vez disso, levantastes contra o Eterno do céu. Pois foram... Por isso que ele foi encostado na parede e erguido aqui, ó, na força de Adonai. Para ver se ele cedia. Ele estava batendo as pernas há muito tempo e todo tremendo há muito tempo. A Bíblia diz. Quando Adonai escreveu lá naquela parede, você imagina como é que o homem ficou. Não adianta mais tremer. Quando você já está em pleno julgamento com Adonai. Quando você pega a parede, que devia ser uma proteção de verdade, construída numa construção sólida na rocha, você faz sem colocar até argamassa nela. Aí você sabe, bebeste vinho nos cálices e aí vem a morte dele, que você já viu aí. É escrita na parede porque a parede é tudo que fecha e divide, que separa uma peça da outra. Belsazar dividiu internamente com Elohim. É escrita na parede porque a parede significa aquilo que divide, que separa. Fisicamente e interiormente. Ele estava dividido com Adonai. Seu fim foi decretado, morte. Entre o falso profeta e o profeta verdadeiro há um muro de ferro, diz o profeta Ezequiel, que separa, que resiste todo o perigo da falsa profecia. Ezequiel 4, versículo de 1 a 4. Precisamos compreender com urgência a origem e fonte desta lei. Presta atenção. Vou voltar aqui. Espera aí. Precisamos compreender com urgência a origem e fonte desta lei, que é de caráter geral, que rege um conjunto de fenômenos verificados pela exatidão de suas consequências. Obedecer ou desobedecer? Obedecer ou desobedecer deve ser para todos uma regra de conduta admitida como base fundamental para sustentar a vida. Vou voltar aqui. Precisamos compreender com urgência a origem e fonte desta lei, que é de caráter geral e que rege um conjunto de fenômenos verificados pela exatidão das suas consequências. A exatidão da consequência do julgamento de Belsazar. Obedecer ou desobedecer? Deve ser para todos nós, obedecer ou desobedecer, uma regra de conduta admitida como base fundamental para sustentar a sua e a minha vida. Esse princípio se encontra na Torá. Foi lá que ele encontrou que metzora, lepra, é uma doença adquirida, que Adonai vai nos ferir com essas doenças, porque nós não deixamos os nossos trejeitos. Olha aqui. Vai, é importante lembrar que a legislação da lepra, ela tem duas etapas que precisam ser analisadas. A primeira é a do corpo humano. Se ela deu na cabeça, as características que a lepra tem, o tempo dela, a característica que a lesão toma depois muito de um bom, tempo. meu filho. Mas a segunda etapa da lepra é a análise daquilo que cerca o ambiente onde o leproso estava. O final da legislação de Metsorá vai dizer que, ao ver o morto, o leproso, precisa ser inspecionado tudo que ele tocou e as paredes da casa que ele habita.
Porque se a parede da casa estiver contaminada pela mesma lepra que tem está que ser no indivíduo, derrubada. ela tem que ser derrubada. Tem que ser derrubada. Então, dentro de uma concepção de Torá, né, porque a senhora volta agora falando que isso está na Torá, quando nós construímos na nossa concepção uma parede de divisão para com Adonai, esta parede vai ser investigada se está leprosa ou não. Isso. E se ela estiver, ela passa por uma primeira oportunidade de purificação. Amém. Mas se após o 7º dia alastrar-se pela parede e mostrar que ela é profunda, o sacerdote decreta a destruição desta parede. Exatamente. Porque isso é uma questão, pastor, que a gente precisa lembrar, que a senhora falou aí muito rapidamente, mas eu vou repetir com calma para as pessoas poderem lembrar. Repete. Quando a senhora falou que entre as casas de refúgio encontra-se Rehov e Ayalon, vamos falar aqui abertamente, 48 cidades levíticas, 6 delas oficialmente cidades de refúgio. Isso. 42 outras potencialmente cidades de refúgio. Por quê? Porque, Leomar, se eu estou escapando do vingador de sangue, pastor, e eu me refugio numa cidade levítica das 42, que não das 6 oficiais, e a cidade diz sim, abrigaremos o criminoso, ela torna-se por excelência uma cidade de refúgio nos mesmos termos que as 6 cidades. Ora, dentro de uma visão de expansão da necessidade de acolher o criminoso... ótimo, repete isso aí. Dentro da expansão desta necessidade de que 6 cidades não seriam suficientes num tempo vindouro, a Torá já prevê que outras 42 poderiam tornar-se legitimamente cidades de refúgio, tais quais as 6 oficiais. Qual era a única regra que isso precisava ter? Que a cidade aceitasse refugiar o criminoso. Então, se os levitas que habitam na cidade levítica disserem: cumpriremos Torá nos mesmos termos que as 6 cidades de refúgio, ela torna-se uma cidade de refúgio. Se a cidade aceita. Se os levitas que habitam na cidade. E aí, se você arrolar o nome das 42 cidades de refúgio, na Bíblia está escrito Rehov, singular de Rehovot, e está escrito Ayalon. Para ficar bem claro que isso não é uma coincidência Ayalon institucional. Está na tribo de Dan, e a outra na tribo de Asser. E Rehov na tribo de Asser. Isso. Então, quando você diz Vitória está privilegiada por ter 2, é porque são 2 formas de acolhimento diferentes. Diferente, falei, desde o início estou falando. Vai ter o refugiado religioso e vai ter o refugiado civil. Isso. Porque Torá rege civil e rege religioso. Exatamente. Por isso que não pode, diferencia. Por isso que não pode ter medo de cumprir Torá dentro da casa de Ayalon. Exatamente. Não pode ter medo de cumprir Torá dentro da casa de Ayalon, porque se não for por Torá, ela perde o seu predicado de refúgio. Exatamente. Olha só, vamos voltar lá no Levítico 26, nós precisamos encerrar, porque eu não tenho tempo mais à tarde, infelizmente. Levítico 26, o versículo 15 e 17 do capítulo 26 do Levítico, de 15 a 17. Olha aí, as nossas traduções habituais, esse princípio para sustentar a vida, eu disse que é para todos, obedecer e desobedecer, né? Versículo 16, a tradução comum vai empregar o nome primeiro, o nome de um comportamento. Olha, então, eu vos farei isto, porei sobre vós o terror. Isso aqui é um comportamento. Depois ele vai empregar 2 enfermidades, a tísica e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida, por causa da desobediência. Olha só, o versículo 16 fala primeiro de um comportamento, terror. Depois vai falar de 2 enfermidades adquiridas. 2 enfermidades adquiridas pelos homens, são elas, a tísica e a febre, por causa da desobediência. Leia comigo o versículo 15, que a desobediência vai levar o Eterno a agir contra nós. Presta atenção.
E se rejeitardes os meus estatutos, está ali, facinha a lição. E se a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, se rejeitardes minhas regras, se vosso ser se repugnar dos meus julgamentos, para não executar todas as minhas ordens, para anular o meu pacto, eu também farei isso. Contra vós, empregarei contra vós o terror, que é o enlouquecimento, a tísica, que é o consumo, a febre, que é a exaltação, extenuando os olhos, mortificando o ser, semeareis no vazio vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. É isso que a Torá prevê. Pastora, então aqui nós estamos diante de um medo que é provocado por Adonai, porque ele fala aqui que vós fugirão sem que ninguém vos persiga. Vai na nossa Haftará, o 2 Reis, capítulo 7, que você vai ver um exército inteiro fugindo, porque Adonai botou um barulho de ataque contra o povo. Todos fugiram. Fugiram deixando tudo para trás. Lembra dos 2 leprosos? Que eles vão pelo caminho, Israel vai chamar o rei, que eles acharam injustos, eles só ficaram comendo numa terra de seca terrível. É isso aí. Olha só, o terror que aqui voltar-me-ei contra vós, o versículo 17, ó. E sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odeiam dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga, diz a Torá. É isso aí que ele propõe na Parashá Metzora. Ele dá ali, ele falou duas etapas. As 2 etapas vão comportar isso. O terror é o comportamento com pavor e com grande medo. É o regime de violência instituído por um governo, como o Hamas. O enlouquecimento perturba a razão e provoca viva emoção. Terror é enlouquecimento. Ele vai provocar em nós uma viva emoção, ficar completamente perturbado e perder a cabeça. Você já viu a pessoa completamente perturbada por uma paixão? Vai lá e mata o seu companheiro porque ele não quer mais viver com ele ou com ela. Isso é uma paixão, é um enlouquecimento. O terror é o enlouquecimento. 2 enfermidades adquiridas pela desobediência. 2 enfermidades adquiridas pela obediência. Tísica. Tuberculose pulmonar. É o consumo. Corresponde ao consumo. É uma doença que consome toda a nossa energia. Tuberculose pulmonar. Emagrecimento progressivo do organismo humano. Em consequência de uma doença, ele vai se gastar e se extinguir. A febre, a outra doença. Elevação anormal da temperatura, constante nos animais e no homem, sob influência de uma causa mórbida. Conjunto de perturbações interior que acompanham esse estado de agitação e aceleração do pulso, sensação de calor e de doença. A febre amarela é uma doença tropical, endêmica, com surtos e epidêmicos, causada pelo vírus transmitido ao homem pelo mosquito, especialmente o Aedes aegypti. É isso aí mesmo, vocês já sabem. A febre paludosa é a malária. Malária. É a terçã, forma clínica do empaludismo, em que o acesso febril sobrepõe cada 48 horas ou é de 3 em 3 dias. Essa é a exaltação. A correspondência da Torá é quando o indivíduo se exalta, ele está febril ou com febre de 40 graus. Foi o caso de Belsazar. Ele está com febre de 40 graus.
exaltação. Além de elevar-se a um grau de mérito mais alto, essa exaltação, a pessoa é tomada de paixão viva e desordenada, mania e desejo, espécie de delírio apaixonado e ardente. É uma superexcitação. Descontrole no exagero, nas ideias, nos sentimentos e nas atitudes. A Igreja Católica Romana celebra uma festa de exaltação a Santa Cruz. No dia 14 de setembro. Quando eles falam que a cruz foi reconquistada pelos persas. Esta é uma febre aftosa. É uma doença infecciosa que ataca o gado. Porque é tanta ignorância. A cruz foi um instrumento dos romanos de morte, que eles mataram o Messias. Levítico 26, 17, nós já lemos. Fugireis sem serem perseguidos. Portanto, nossa proteção depende da obediência às ordens de Adonai. Quando o Eterno combate em favor dos seus servos obedientes, o homem e a natureza reconhecem e procuram fugir para refugiar-se. O homem e a natureza reconhecem. A natureza reconhece e fogem para refugiar-se. Você vai ver aqui que o combate de Adonai, quando ele combate, quando Adonai combate, ele entra em uma luta armada, uma luta contra todos os obstáculos de qualquer natureza. Exemplo, os egípcios, o exemplo da Páscoa, quando vendo que Elohim luta por Israel, desfazendo a injustiça de Faraó, puseram-se em debandada, pois foram derrotados. Você viu na nossa paraxá, 2 Reis capítulo 7, quando o exército inteiro foge. Êxodo capítulo 14, o exército de Faraó, uns morreram, outros fugiram. Eles fogem sem que ninguém os persiga. Provérbios diz assim: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como Josué. Primeira vez que Ayalon é dito é com Josué, na sua ousadia de orar a Adonai e pedir que parasse o universo para que ele ganhasse a guerra com os amorreus. E Adonai ouviu um homem. Vamos ver isso lá para nós encerrarmos? Josué capítulo 6, 10. Isso é Ayalon, primeira vez que a palavra surge na Bíblia, no capítulo 10 de Josué. Ayalon, o vale de Ayalon. Alon é carvalho, Ayalon é o vale. Mais tarde, Ayalon se torna cidade refúgio, pelo próprio capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Olha aqui para você ver do versículo 12. Então, Josué falou ao Eterno no dia em que o Eterno entregou, 10:12. Entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ayalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Adonai está em combate. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Eterno assim a voz de um homem. Certamente o Eterno peleja por Israel. Peleja por Israel. Então você vai ver que o crime não premeditado, aquele ou aquela que se opõe ao Eterno e à sua Torá, que mesmo que ele é criminoso, mesmo que ele não pratique um crime de sangue, ele sofre lamentavelmente, diretamente por Adonai, por causa da sua desobediência à Torá, ou então através do homem na guerra para purificação e santidade. Às vezes ele não chega à morte, mas essa lamentável oposição que Adonai se levanta contra nós, para nos salvar, para nos purificar e para nos santificar. Assim o refúgio se faz necessário para você e eu.
escaparmos do perigo, irmos para um lugar seguro, onde teremos proteção e oportunidade de meditação na palavra de Adonai. A submissão do homem à Torá acontece naturalmente, com uma reflexão profunda, um exame interior a respeito das nossas ações boas ou más. Resultará então numa techuvá, no arrependimento de pecados genuíno e no retorno do homem para o seu Criador. Esse é o objetivo principal. Uma ascese constante se faz lá na casa Yalom. Uma ascese é uma série de exercícios que fazemos todos os dias, repetitivos, para a purificação. A ascese constante se dá através dos serviços voluntários prestados. Esse ato jurídico de dar ou fazer o que se ajustou com Adonai, ou fazer o que nós ajustamos com Adonai em contrato com Ele. Você ajustou com Adonai lá em Êxodo 24:3, que você ia dar, ia fazer, você ia se ajustar ao contrato ali. Faremos e obedeceremos. Esse é um contrato jurídico. Serviços voluntários prestados. Esse ato jurídico. Veio Moisés, relatou ao povo todas as palavras do Eterno, todos os seus estatutos, e o povo respondeu: tudo que o Eterno falou, nós faremos. Dar ao companheiro com dedicação, ser útil. Você ganha prestígio perante a comunidade. E ser adequado, adaptar-se à disposição do Espírito que faz ceder a serviço do outro. Faz você e eu cedermos para servirmos o outro. Ser tolerante, ser complacente para com o próximo. E assim cumprimos o mandamento. Por isso que eu estou falando, que é fácil a lição. Que mandamento? Ouve, ó Israel, o Eterno nosso Elohim é o único, não é o único. E ama o teu companheiro como a ti mesmo. Isso é mandamento. Então, quando você está lá servindo, você está cumprindo o mandamento. Vamos ao cântico de vitória, de ações de graças, ficar de pé, que nós vamos ler em Isaías capítulo 25, pelo presente que Adonai tem nos dado, muito ajustado, muito sério, que faz a gente tremer interiormente por esse ajuste. Se ele trouxe outro Sefer Torá do estado do Rio de Janeiro, eu falei, espera que a coisa vai pegar, né? Aí, ó. Mas nós vamos cantar em ação de graças. Ó Eterno, vamos ler? Ó Eterno, Tu és o meu Elohim. Eu exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, pois em perfeita fidelidade fizestes maravilhas e executaste os Teus conselhos antigos. Da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína, e do passo dos estranhos fizeste que não seja mais cidade, jamais será reedificada. Pelo que os povos fortes te glorificarão, cidades de nações implacáveis te temerão. Fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, e como o calor em lugar seco. Tu abates o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos é humilhado. O Eterno dos exércitos preparará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com coisas gordurosas e vinhos velhos bem purificados. Destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Eterno Elohim as lágrimas de todos os rostos. Tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra.
O Eterno disse: naquele dia se dirá: certamente este é o nosso Elohim, nele confiamos, e ele nos salvou. Este é o Eterno, nele confiamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos. A mão do Eterno descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Estenderão as suas mãos no meio disso, assim como as estende o nadador para nadar. Elohim abaterá a sua altivez, apesar da perícia das mãos deles. Abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Obrigada, Pai, em nome de Yeshua.